Fala pessoal, bom dia, né? Se você estiver vendo esse vídeo aqui, boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja vendo. Como a gente combinou, né? Eu tive um problema aí de saúde ontem, dei 4 aulas à tarde, sol e falando, e aí eu não sei se a pressão baixou ou subiu, eu sei que eu fiquei com uma dor de cabeça e aí eu preferi cancelar a aula, porque eu não ia ter condição nenhuma de fazer. Espero que eu tenha dado a mensagem tempo suficiente para vocês não irem na faculdade, né? Eu sei que é chato, né? Tem que ir na faculdade e descobrir lá que não vai ter aula, né? Mas bem, a gente precisa terminar aqui o conteúdo, né? Pessoal, semana que vem, alguns colegas da turma pediram para adiantar a prova. Então, na primeira unidade, nós teremos duas provas, mas vocês só vão poder escolher fazer uma, tá? Então, semana que vem, para quem quiser fazer, vai fazer meio que no escuro, tá? Porque na próxima aula, a gente vai ver assunto novo. A gente vai voltar a falar sobre os métodos, os modelos. Hoje a gente vai falar, né, até os modelos, até o modelo, terminar os modelos cascata, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre prototipação, RAD, modelo incremental, modelo espiral. E o processo unificado vai ficar em aberto, tá? Para saber se a gente vai conseguir falar ele antes, né, ou depois da prova. Só lembrando aqui, deixa eu abrir o calendário. A gente está com essa questão, esse problema aqui, né? Dia 28 vai ser feriado, né? Então, hoje essa videoaula seria a aula 04. Semana que vem nós teremos a aula 05. Lembrando que quem quiser fazer a prova vai poder fazer no dia 21/3, tá? Eu vou dar aula e a pessoa vai fazer a prova simultaneamente, certo? Essa é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas tomara que dê certo, né? E dia 4 de abril, eu não gosto de dar assunto novo, né? Mas pode ser que a gente fale sobre o RUP aqui, tá? E a prova dia 11, ok? E lembre-se que vocês têm que entregar o pré-projeto até dia 18, tá? Então vamos lá. Eu não lembro onde a gente parou na aula passada. Eu imagino que foi aqui, né? Foi quando a gente falou da crise do software, não é isso? Mas vamos dar uma repassada rápida aqui nos slides, que a gente vai falar um pouco sobre agora modelos, né? Então, isso aqui a gente chegou a terminar de ver, né? A gente falou sobre as terminologias, são conceitos, né, fundamentos que todos os modelos possuem. A gente falou sobre os recursos agentes, né, que são as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, as ferramentas que vão dar suporte para as atividades. E falamos sobre os artefatos, né, que são os subprodutos que são produzidos pelas atividades. Eles podem ser de entrada ou saída, né? E falamos sobre os procedimentos. Procedimentos é o que mais varia, né, de um modelo para o outro. É como as coisas são feitas, é como as atividades são feitas. Por exemplo, estudar para uma prova vai ser uma atividade, né? Vocês podem, tem várias técnicas de estudar, né? Uma delas é vocês lerem os slides, né? A outra é vocês irem na biblioteca e lerem os livros. Uma outra é vocês procurar na internet exercícios sobre o processo de software, cascata, RUP, prototipação. Então é como você vai fazer, né? Esse aqui a gente viu na aula passada. E aí a gente falou sobre isso daqui, né? Que é processo de software, que é uma coisa que não está tão em uso ultimamente. Mas uma empresa pode ser auditada, né? O processo dele pode ser auditado através de um processo. E se passar, né, se estiver atendendo, né, os requisitos, critérios, as normas que esses modelos aqui fazem, eu audito aquela empresa. Digo que aquela empresa é CMM nível, e no caso do CMM e CMMI são 5 níveis, tá? Ou então tem selo ISO 9000, selo ISO IEC 12207, ou se ela possui um processo unificado aprovado pela IBM Regional, tá?
Apesar disso estar em desuso, é bom saber, né? Ainda tem algumas empresas que fazem. Pode ser que um dia volte, né? A gente não sabe, né? Beleza, a gente falou sobre modelos, né? Então, a gente viu que é um modelo, o modelo é um exemplo, né? Um molde, algo que você vai seguir. Vimos a etimologia da palavra, vimos o significado dela no dicionário. Demos um conceito para ela aqui, né? Representações, significado da realidade. Falamos que na literatura existem diversos, tá? Possui as características genéricas, que era aquilo que a gente estava falando. Os fundamentos são os mesmos, mas o que vai mudar aqui é como essas coisas são feitas. Qual é a ordem, qual é a prioridade, quais são os papéis, né? Quais são os agentes dentro do modelo, do processo de software. E aqui estão os modelos que nós vamos ver, tá? Aqui nesse slide tem 9 modelos. Não, desculpa, 8. 8. Só que o modelo cascata, nós vamos ver ele e as variações dele. Acho que são 5 ou 6 variações. Modelos ágeis, a gente vai falar sobre 8, talvez 10, depende do ritmo aí de modelos ágeis. Então, serão mais de 20 modelos que nós vamos ver aqui em sala de aula, tá? O primeirão, pessoal, é o programar e arrumar, que muitos professores, muitos autores não consideram modelo, tá? Pela sua simplicidade e porque na época a gente estava na transição de hardware para software. Lembra da primeira onda para a segunda? A gente estava ali no final da primeira, início da segunda, e não existia processos para desenvolvimento. Em geral, era uma pessoa, né, era um programador, que fazia esse processo aqui. Ele mesmo levantava os requisitos, ele mesmo projetava, ele mesmo programava. Em geral, as ações anteriores eram feitas muito rápidas, né, sem controle nenhum. Depois ele perguntava para o cliente se estava bom, se sim entregava, se não ele arrumava, tá? Também chamado de code and fix, né? Codificar e corrigir. Foi na época que o software desvinculou do hardware, né? Ali no final da primeira onda, início da segunda, né? E muitos consideravam que esse rapaz, né, esse programador, ele era um artista, né? Porque poucas pessoas conseguiam fazer isso, né? Poucas pessoas conseguiam transformar um problema na vida real para o computador, né? Uma forma que o computador pensa e processa, né? Esse modelo rodou alguns anos e aí aconteceu uma crise, que é a famosa crise do software, né? No final da década de 60, né? O que foi essa crise? Primeiro, pessoal, a gente viu na cena do filme, né? Muitas empresas achavam que o bambambam dos computadores, né? Era o hardware. Onde você ia ganhar dinheiro seria o hardware. E a partir da década de 70 acontece o X, né? Começa que as empresas que desenvolvem software começam a ganhar mais dinheiro, né? O hardware começa a ficar barato e a inteligência no software que começa a gerar lucros, né? O hardware tinha esse problema aqui, tá, pessoal? Esse gráfico aqui, curva de falhas do hardware. Você tem aqui o eixo vertical, quantidade de falhas, e o eixo horizontal, tempo, tá? Percebam que no início de um projeto de hardware, aqui nessa região aqui, ó, ele tem muitas falhas. É porque você está começando a construir uma coisa nova, né? Então, às vezes, você vai ter problemas elétricos, você vai ter problemas mecânicos, você vai ter um componente que não consegue falar direito com o outro, problema de engrenagens, né? Uma série de coisas, né? Até que chega um momento que a máquina funciona com um índice de falhas baixo, né? Tendendo a quase a zero, né? E ela fica um tempo assim, e em determinado momento começa a desgastar, começa a ter o índice de falhas começa a aumentar de novo. Ele faz um U, né? Isso daqui acontece por quê, pessoal? Por causa do desgaste do material físico, né? É poeira, é umidade, é, as peças começam a ficar velhas, né? A gente sabe que isso aqui acontece, né? Não existe um equipamento que dura para sempre, né? Ele começa a dar defeitos, chega um momento que é melhor eu comprar um novo do que consertar, né? A gente sabe disso, né? Então essa aqui é a curva de falhas do hardware.
O que é que acontece quando chega nesse momento? Você tem que jogar aquele hardware fora e criar um novo. Quando você criar um novo, continua, vai ter esses, né, esses índices aqui, vai ficar estável até chegar um momento que 10, 15, 20 anos, depende do hardware, né? Começa a ter falhas de novo. Tá. E aí, pessoal, se pensou o seguinte, ok, né? A gente tem esse problema aí porque o, o hardware é físico. No caso do software, que é um produto lógico, um produto intelectual, né? Eu não tenho esse problema de desgaste. Concordam? Poeira não faz efeito nenhum no software. Umidade, se o cara dá uma porrada no computador, né, no mainframe, isso não desgasta o software. O software é intangível, né? O software é lógico, né? Então se imaginava o seguinte, ó, no início o software teria os mesmos índices de falhas. Por quê? Porque você está construindo. Toda construção você vai encontrar erros e vai corrigir, né? Até que ele vai chegar nesse mesmo nível aqui e vai estabilizar. Só que como ele não tem problema de desgastes, ele vai ficar nesse nível aqui para sempre. Isso foi a idealização do software. Foi por isso que o pessoal achou assim, não, vamos começar a investir em software. Vamos parar de investir em hardware e vamos investir em software. Por quê? Porque tem menos falhas. Então essa linha amarela aqui foi a linha imaginável, né? Foi a curva idealizada. Ah, desculpa, agora ela está em azul aqui. Eu só troquei as cores. Isso. Então essa linha azul aqui é a curva que foi idealizada, né? Em relação ao software. Mas olha o que aconteceu, pessoal. Na verdade aconteceu essa linha amarela aqui. Se vocês olharem o formato dela, muito parecido com essa preta aqui, né? De hardware, né? Por que aconteceu isso e não aconteceu o que está na amarela? Porque toda vez que se faz uma mudança no software, e é preciso fazer mudanças, né? O mundo evolui, né? Você precisa adicionar campos, você precisa adicionar usuários, você precisa adicionar funcionalidades, né? E toda vez que você fazia uma mudança, o índice de falha subia. Você, né, fazia as manutenções, as correções e voltava. Mas olha que interessante, ela não voltava para a linha azul, ela voltava um pouco acima. Faz sentido isso, não faz, pessoal? Porque se você tem mais código no seu software, se seu software duplicou de tamanho, né, quando ele estabilizar, esses erros assim, rotineiros, né, vão ser um pouquinho maior do que era na versão 1. Na versão 2 vai ser um pouquinho maior do que na versão 1. Por quê? Porque a versão 2 tem mais código, a versão 2 tem mais coisas para fazer, né? Tem mais funcionalidades, não é isso? Perceba que quando você faz de novo uma mudança e passa para uma versão 3, perceba que o ponto de falhas aqui, ó, já está, né? Se eu traçar uma linha para cá, já está acima desse. De novo, por quê? Porque a versão 3 é maior que a versão 2, né? A versão 4, versão 5. No final das contas, a curva de falhas do software e do hardware, teoricamente, são iguais. Tá? Isso foi, isso foi um dos causadores, tá? Da falha do software, da crise do software, tá? A não previsão que isso ocorreria. Além disso, teve outras coisas, tá, pessoal? Teve outras causas, né? Projetos que estouravam cronograma, projetos que estouravam orçamento, ou seja, atrasos, o valor não era compatível ao que foi planejado no início, baixa qualidade, clientes insatisfeitos, produtos difíceis de manter e tinha alguns mitos. Tá? Vamos falar um pouquinho desses mitos. Se achava, pessoal, por exemplo, que se o projeto tivesse atrasado, né, o cronograma dele aqui tivesse atrasado, bastava você botar mais pessoas, mais programadores que resolviam. E isso ficou evidenciado que não funciona. Não funciona por quê? Primeiro, que o software é um produto intelectual, né? Um produto lógico, né? Diferente de um produto braçal, né? Um produto manual, né? Por exemplo, se você vai construir um muro, se a construção do muro do prédio
Tá atrasada, colocar mais gente faz sentido, né? Mas o software não, porque é um produto intelectual. Essas pessoas novas que estão chegando não têm conhecimento nenhum intelectual do que já foi feito. Lógico, ele pode conversar com as pessoas, tem a documentação, mas mesmo assim, ela vai levar um tempo de aprendizado, né? Vai ter uma curva de aprendizado aí. E durante essa curva de aprendizado, ela vai cometer erros que não seriam cometidos, né? Pelas pessoas antigas do projeto. E esses erros cometidos pelas pessoas novas vão ter que ser corrigidos, né? Então tudo isso aí leva tempo. Não leva tempo? Ou seja, se isso leva tempo, você não diminui o tempo. Então isso era um mito, tá? É uma característica da nossa área isso. Não adianta botar mais pessoas, porque você tem que ter a consciência dessas questões. Que as pessoas vão precisar se informar, elas vão poder cometer erros que não seriam cometidos por pessoas do projeto antigas, do projeto. Então isso tem que ser gerenciado, tá? Segundo mito, mudanças se acomodam facilmente depois do software pronto. Isso aqui a gente sabe que não é bem assim, né? Se você desenvolve um software sem permitir que ele seja escalável, né? Você não consegue prover escalabilidade nele. Você já tem que preparar ele, seja estruturalmente, arquitetura, para que ele possa crescer, né? Se você faz uma coisa engessada, fechada, dificilmente você vai conseguir colocar mais funções nele. Por exemplo, se você faz um software que você, pela sua programação, você permite que 10 pessoas acessem simultaneamente e você não prevê que esses 10 simultâneos possa ser maior, pode um dia aumentar para 20, outro dia ou aumentar para 100, se dependendo da como você programa, você não vai conseguir fazer essa manutenção para permitir que 100 pessoas acessem simultaneamente. Literalmente você vai ter que jogar o projeto fora e fazer outro, né? Se você não pensou nessas possibilidades. Se você pensou, você gasta até um tempo a mais, né? Criando uma arquitetura, criando boas práticas. Mas em compensação, se precisar escalonar esse software, vai ser possível. Tá? Pessoal, esse daqui, o terceiro mito, detalhes do problema podem ser passados durante o projeto. Esse daqui é bem polêmico, tá? Por que isso daqui é polêmico? Vamos lá. Achavas que isso aqui era verdade. Detalhes do problema podem ser passados durante o projeto, né? Achávamos que isso é verdade. Depois foi descoberto que isso era um mito. Ou seja, que isso aqui não era verdade. Era muito difícil, nessa época, você começar a desenvolver e depois que você começa, né, detalhes iam sendo ditos. Por quê? Porque os detalhes poderiam entrar em conflito com o que já foi desenvolvido. Poderiam ser coisas totalmente diferentes. Aí teria que refazer, retrabalho, tá? Tá muito ligado a isso aqui, né? Da forma que você desenvolve, né? Só que aí a ideia nesse momento aqui era a seguinte, ó, a gente tem que saber tudo que vai desenvolver antes de começar a desenvolver. Porque senão pode dar um problema, pode vir uma coisa, um detalhe novo, um detalhe que a gente não pensou no início e ele pode prejudicar a forma que a gente já construiu o software. Quando esse detalhe chegar para ser implementado. E a gente vai ter que desfazer um bocado de coisa, vai dar retrabalho. Retrabalho é mais custo, é mais tempo, né? Mas por que eu falei que esse mito é problema? Porque hoje a gente consegue fazer isso aqui com as técnicas corretas, com os processos corretos, é possível fazer isso aqui hoje. Então, uma coisa que era os modelos ágeis provam isso, tá? Se você tiver um bom processo ágil, umas boas pessoas empenhadas no processo, você consegue fazer isso hoje. Você consegue fazer várias versões e nas próximas você vai colocando os detalhes que você não tinha na primeira versão. E o negócio funciona. Tá? Então isso daqui, vamos lá, isso daqui era um mito. Você achava que era uma verdade, descobriram que isso era mito e hoje ela voltou a ser uma verdade. Tá? Lógico, pessoal, dependendo do que são esses detalhes, tá? A gente tem que levar isso em consideração também. Você quer fazer um sistema do iFood, não pode depois você querer fazer um sistema do Uber, né? São softwares totalmente diferentes, né?
lógicas diferentes, né? Problemas diferentes, né? Mas, por exemplo, se você vai fazer um iFood e você fala assim, vamos primeiro fazer cadastro do cliente, cadastro do restaurante, cadastro do entregador. Depois a gente pensa nos detalhes, como é que vai ser essa comunicação, esse fluxo. Aí funciona, dependendo de como você tem o processo, tá? A gente vai falar sobre processos ágeis, modelos ágeis na segunda unidade. E por fim, pessoal, esse quarto mito aqui, tá? Eu já falei sobre ele, né? Falei sobre ele aqui, né? Não falei sobre ele ainda não. Que assim, você achava que os programadores eram artistas, né? Só ele conseguia fazer o software, né? Eram pouquíssimas pessoas nessa época que sabiam desenvolver software. Primeiro começou com os matemáticos, né? Depois foram surgindo alguns engenheiros foram gostando dessa área de programar, né? As pessoas achavam que eram artistas, né? Como é que uma pessoa consegue fazer um computador pensar? Como é que a pessoa consegue fazer um computador trabalhar, né? Uma máquina trabalhar, processar. É um mito, né? Hoje a gente sabe que construir software não é arte, né? Construir software é engenharia, né? Eu acabei de falar aqui, né? A solução na época foi usar técnicas da engenharia, criar processos. E dentro desses processos vocês usaram modelos. E o primeiro modelo que foi bem aceito foi o modelo cascata, tá? O objetivo de trabalhar com modelos, a gente vai falar daqui a pouquinho do cascata, tá? A principal função é colocar em ordem o caos, desenvolvimento de software. E dessas palavrinhas, deixa eu colocar aqui, chamar a atenção essas duas palavras, né? Então você tinha um caos, que era aquela crise, os motivos daquela crise que eu falei, né? E mitos. Você tinha um profissional só que sabia de tudo. Se esse profissional saía, acabava o software, não tinha mais bom de evoluir, né? Acabar com o faço do meu jeito, né? Não tinha regras, não tinha procedimentos, não tinha processo, né? Modelos devem ser adaptados ao pessoal, ao problema e ao projeto. Então você tem um modelo, você não vai. O modelo é teórico, né, pessoal? Você não vai implementar um modelo teórico, você vai usar esse modelo teórico para implementar a prática. Você adapta alguma coisa dependendo do contexto. As pessoas, do problema, né, do software, do projeto. Bom, aí eu citei o modelo cascata, que talvez foi o primeiro, né? Foi o que eu falei, né? Sair do caos, né? Ele também é chamado de modelo clássico, tradicional, tá? Então quando a gente fala modelo clássico, modelo tradicional, a gente vai estar falando do cascata, tá, pessoal? Ele tem os nomes em inglês dele, top-down, waterfall. Por que cascata? Porque a gente vai ver no próximo slide, ele parece, quando você modela ele, ele parece uma cachoeira, uma cascata de água. O nome dele em inglês é waterfall, por isso, né? Água caída, né? Caída da queda d'água, né? Cascata. Por isso que é top-down, ó. Top, cima, down, baixo, de cima para baixo. Tá? Ele foi proposto por esse autor aqui, Royce, em 70. Como é que é feito, né, um modelo, né? Provavelmente, eu li esse artigo faz muito tempo, né? Provavelmente, o que aconteceu? Royce começou, não sei se ele era professor, se ele era um pesquisador, começou a pesquisar sobre como as empresas desenvolviam software. Percebeu que após a crise, eles começaram a fazer atividades sequenciais para que resolver aqueles problemas. Quais eram os problemas? Caos, faço do meu jeito. Se o cara sai, e aí? O software acaba, atrasos, mudanças acomodam facilmente, detalhes podem ser passados durante o projeto. Todos esses problemas ele viu que as empresas tentavam resolver. E aí, ele deve ter catalogado, né, estruturado, feito experimentos, escreveu um artigo científico e publicou. Tá? Então os modelos, pessoal, não saem da cabeça, não sai assim, eu quero inventar um modelo, vou inventar agora. São modelos que a definição desses modelos tem um histórico, né? Tem um início meio, não vou dizer fim, né? Mas tem um início e tem um meio, né? Então geralmente empresas fazem e uma pessoa pega os processos que estão naquela empresa, abstrai
para um modelo, escreve um artigo científico, publica, todo mundo tem acesso e tem um modelo criado, tá? Todos os modelos que nós vamos ver, basicamente, foram dessa forma que foram criados, certo? O Cascata, como eu falei, foi bem aceito, né? Ficou 10, 20 anos. Até hoje, alguns projetos são baseados no modelo Cascata. Eu queria que assim, os projetos menores, né? Você não precisa ter versionamento, você não precisa ter muito contato com o cliente, você não precisa ter um gerenciamento muito forte. Então, esses projetos do Cascata é bem aceito. E o contrário, os projetos muito, muito, muito críticos. Olha que engraçado, né? O modelo antigo hoje é usado para as coisas muito avançadas ou para coisas muito simples, né? O meio não se usa mais o modelo cascata, né? A gente vai falar um pouco. Ele é muito rígido, menos administrativo e é referência dos outros modelos, tá? Aqui é a figura dele, tá? Essa figura aqui foi retirada do artigo de Royce, 1970, tá? Deixa eu botar aqui o apontador. Então é o seguinte, ó, perceba que ele tem 5 fases, tá, pessoal? Percebam que cada caixinha tem uma cor e tem uma descrição do que é feito, ó, quais são as fases, né? Então aqui, requerimento, a fase 1 aqui, só vão fazer atividade de requerimento. Você não vai escrever nenhuma linha de código. Você não vai fazer nenhuma verificação, teste. Você só vai escrever o que o software precisa ter com seus detalhes. Lembra que eu falei? Os detalhes têm que estar todos aqui descritos, planejados. Depois cai aqui para a fase de projeto, ó. Você vai projetar esses requisitos, né? Você vai usar diagramas, você vai usar forma. É como se fosse o meio de campo, né? A zaga, meio de campo, ataque, né? Como é que você vai passar do que está aqui, as necessidades do cliente, para um código-fonte que o computador vai entender? É o que o projeto faz, tá? Esse verde aqui, eu faria até ele maior, né? Geralmente a implementação no modelo cascata, os outros também, né? É a atividade que demora mais, né? A mais custosa, né? Por fim, você vai fazer as verificações. Depois que o código todo acabou, tá, pessoal? Entregou o código inteiro, certo? Você vai fazer as verificações. Uma equipe de teste vai testar se esse código aqui está batendo com o que foi projetado e o que foi requerido, tá? Só um parênteses aqui, requerimento e requisitos é a mesma coisa, tá, pessoal? São sinônimos. Se encontrar algum erro, volta... volta não, né? Ele vai para uma fase de manutenção, correção desses erros. Tá? Depois da correção dos erros, entrega. Se vocês perceberem aqui, uma das grandes... Dá para perceber aqui quais são as principais características do cascata, né? Primeiro, como o nome dele está dizendo, cascata, né? Só desce. A gente nunca viu uma cachoeira subir, né? A água subir da cachoeira, né? A água só desce, né? Então você não tem algo desse tipo aqui, ó. Tipo assim, o desenvolvedor achou alguma coisa estranha e pediu para o pessoal do projeto rever algo. Não tem, né? Ou então algo desse tipo aqui, ó. O pessoal de requisito criou uma funcionalidade nova e passou direto para o pessoal de codificação. Sem precisar fazer o projeto por causa que era um detalhe pequeno ou porque estava muito atraso. Essas duas setas aí, tanto a seta que volta como a seta que faz um pulo, não existe no modelo cascata teórico. Assim como também, pessoal, não existe eu fazer duas fases ao mesmo tempo. Eu não tenho isso aqui, né? Por exemplo, eu vou puxar essa caixinha de verificação aqui para cá, ó. Então ela faz aqui, tá vendo esse pedacinho aqui? Deixa eu pintar ele de outra cor aqui. Tá de roxo. Vocês estão vendo esse pedacinho aqui? Seria o quê? Seria uma pessoa testando ao mesmo tempo, a equipe de teste testando, ao mesmo tempo que a equipe de implementação está fazendo código, né? Isso na teoria do modelo cascata também não existe. Só vai passar para a próxima fase depois que a fase anterior terminar.
Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu comentar aqui. Perceba que ele é engessado, né? Ele é sequencial. Ele é, ele não volta, ele não pula, ele não tem paralelismo, né? Essa aqui é uma nova forma da gente ver, tá? O modelo cascata é muito parecida com a de cá. Perceba que tem 5 caixas, quase 5 caixas aqui. A única diferença é que ele colocou uma caixa aqui chamada documentação, para ficar, né? Para ficar bem visível que em cada fase dessa aqui é produzida uma documentação que é usada na fase seguinte. Só que essa documentação que é produzida, por exemplo, aqui, definição dos requisitos, passa para a fase de projeto. A fase de projeto não altera essa documentação. É o que o modelo cascata, na teoria, diz, tá? Ele só vai fazer a documentação de projeto. Passa para a implementação. A implementação, por sua vez, só vai fazer linha de código. Não vai mudar no documento de projeto e muito menos no documento de requisitos, tá? Então essa documentação aqui é como se cada fase dessa aqui tivesse sua documentação. No final você tem uma documentação inteira do projeto, né? Que cada fase foi elaborada. A gente falou, né, que o Cascata foi muito importante, né? Ele tornou o processo de desenvolvimento de software estruturado, né? Você não tinha planejamento, você não tinha estrutura, você não tinha processo, você não sabia quanto tempo, em média, levava uma atividade para ser realizada, ficava tudo na cabeça da pessoa, né? Você não tinha documentação, né? Cascata serviu de padrão para os outros modelos. Inclusive os modelos mais atuais, né? Mais, vamos dizer assim, inovadores. Cascata está lá de uma forma ou outra, tá? A questão de estruturar as tarefas, né? De uma tarefa se comunicar com a outra. Apesar da comunicação daqui ser bem simples, né? Passou, acabou. Não existe troca, né? É um modelo simples. A gente vai ver o seguinte, que os próximos modelos vão se basear no Cascata, como eu falei aqui, né? Mas vai ter modificações. E essas modificações não vão simplificar o modelo, vão aumentar a sua complexidade. É fácil gerenciar. Por que é fácil gerenciar, pessoal? A gente vai ver no próximo modelos que é o seguinte. Percebam aqui, ó. Aqui eu tenho uma equipe de requisitos. Provavelmente eu tenho um gerente aqui, né? Um gerente de requisitos, né? Depois que ele acaba de fazer os requisitos e passa para o pessoal de projeto, essa equipe aqui vai para outro projeto. Perceba que ela não é mais chamada no processo. Não existe, né, essas setas que eu falei, né? Deixa eu apagar as setas aqui. Não existem essas setas, né? De voltar, né? De pular. E por que que isso torna o gerenciamento mais simples? Você só precisa gerenciar esse pessoal aqui. Aqui em projeto, provavelmente vai ter um gerente de projeto, você só precisa gerenciar o pessoal do cá. Codificação, você vai ter lá um gerente sei lá, um desenvolvedor mais sênior. Você só vai precisar gerenciar esse pessoal aqui. Lá no teste, você vai ter um gerente de teste, etc, 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 tá? Você não tem conflito entre as fases. Esse cara daqui não discute com o cara de cá, nem esse aqui discute com o de cá. Você não vai precisar ter um gerente para interceder nesses conflitos. É por isso que a gente diz que o cascata é fácil de gerenciar. Acabou? Não. Então continue fazendo. Acabou? Não. Então continue fazendo. Acabou? Acabei. Passa para o pessoal de projeto e vai para outro. Eu não gosto do termo projeto, tá? Igual o termo especificação. Já falei isso para vocês, né? Passa para o pessoal de especificação e vocês vão para outro projeto. É por isso que eu não gosto de da palavra projeto, para não se confundir, né? Isso aqui tudo é um projeto e dentro desse projeto é uma fase chamada projeto. Fica estranho, né? Eu expliquei para vocês, né? É por causa da tradução da palavra project para a palavra design, que no inglês são coisas diferentes e no português traduziram para a mesma coisa, né? É problema de tradução. Mas beleza, eu acho que ficou claro para vocês porque que é fácil gerenciar, né? Agora vamos para desvantagens, né? Eu já falei algumas, vamos só confirmar. Projetos, pessoal, raramente seguem fluxo sequencial, né? Vocês com certeza já fizeram uma prova que tinha a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito raro você resolver a prova dessa maneira, né? Você até tenta.
Mas chega no momento você vê uma questão que você não sabe, você pula, vai, né? Você não sabe responder a 2. Ah, vou pular para 3. De vez em quando você chega na questão 7, 8. Pô, a questão 8 aqui tá falando sobre a questão 2, ó. O enunciado tá me dando dicas da resposta da questão 2. Aí você volta para 2, né? Então, pessoal, projetos raramente seguem esse fluxo sequencial, né? Qualquer que seja, qualquer área, inclusive de software, né? Então você tem essa questão de precisar voltar, né? Para rever alguma coisa, né? Se ocorrer um atraso, todo o processo é afetado, né? Imagine aqui, vou pegar um exemplo aqui, tá? Imagine que você faz um projeto e aí você faz o seguinte, ó, requisitos eu vou levar um mês para fazer, projeto vou levar um mês também. Implementação é o que demora mais, né? Vou levar 6 meses, né? Testar um e manutenção 1. Vamos pensar que o nosso projeto foi dividido dessa maneira, tá? O que acontece aqui? Vamos dizer que a gente vai começar dia 1º de janeiro. Não tem Réveillon certo. O projeto começa dia 1º de janeiro. Dia 1º de fevereiro, eu já tenho que começar a fazer o projeto, né? Se eu tenho um mês para fazer os requisitos, eu começo o projeto 1º de fevereiro. 1º de março, eu já começo a fazer a codificação, né? Porque se eu tenho um mês para fazer o projeto, e assim sucessivamente, né? Aqui vai ser 1º de setembro, né? 1º do 9, porque eu levei 6 meses fazendo implementação. Com verificação eu vou levar um mês, eu tenho mais um mês para corrigir os erros que a verificação achar. Então, eu vou ter que começar em 1º de outubro. Ou seja, final de outubro, início de novembro, eu estou entregando esse projeto. Né? 1º de novembro é a data que eu combinei de entregar o projeto. Agora imagine que aqui na fase de requisitos atrasa. Seja porque vários motivos, né? Ou o cliente atrasou, ou tal, o projeto muito difícil de detalhar, achou que era pequeno, mas é muito grande. Então vamos dizer que aqui não acabou 1º de fevereiro. Vamos dizer que aqui atrasou um mês, começou 1º de março. E agora? Lembra que eu falei para vocês que você não pode saltar? Então, para chegar aqui, nesse 1º de março, que a gente teria que fazer a primeira implementação, a gente não consegue, porque a gente tem que fazer um mês de projeto antes. Então, vamos dizer que o projeto não atrasou. O projeto levou um mês para ser feito, mas ele começou que dia, pessoal? 1º de abril, né? Ou, ele começou 1º de março e vai acabar 1º de abril. Deixa eu apagar essa seta aqui. Essa seta não tem nada a ver com o pensamento aqui. Então, a ideia aqui é o seguinte. Era para começar em 1º de maio. Era para começar em 1º de fevereiro. Para terminar em 1º de março. Só que começou o projeto em 1º de março e terminou em 1º de abril. Dia da mentira, né? Então, pessoal, a implementação não vai começar 1º de março, vai começar 1º de abril. E eu falei que a gente precisava de 6 meses. E aí a gente não vai correr aqui não, a gente vai levar os 6 meses para fazer. Então, ó, vai terminar em 1º de outubro. Só que eu não testei ainda, eu preciso testar. É um mês para testar. Então vai terminar os testes 1º de novembro. E aí os erros que eu encontrar nesses testes aqui, eu vou ter que corrigir, é mais um mês para corrigir. Ou seja, em vez de entregar o projeto 1º de novembro, eu vou entregar em 1º de dezembro. Perceba o seguinte, teoricamente, se eu atraso aqui em algum lugar, eu não consigo recuperar. A gente sabe que isso não acontece no dia a dia, né? Acontece que alguma coisa vai ser feita aqui, né? Ele vai tentar entregar esse prazo aqui, né? Ou não vai implementar tudo, ou não vai testar. Mas na teoria acontece isso, tá, pessoal? Não permite feedback entre as fases, isso a gente já falou, né? Você só começa uma fase depois que terminar a anterior.
Não suporta modificações nos requisitos. A gente tem que ter todos os detalhes aqui, né? A gente tem que ter todos os detalhes nessa fase aqui, porque se acreditava que se depois que começar o código entrar os detalhes, isso vai dar retrabalho. Você não vai levar mais 6 meses para fazer, você vai levar mais de 6 meses, tá? Versão funcional disponível apenas no final do desenvolvimento. Você só entrega, pessoal, para o cliente depois de fazer essa fase aqui. Perceba que isso aqui é uma outra característica do modelo cascata, que a gente vai falar bastante quando a gente falar sobre os outros modelos. Perceba que o cliente só vai aparecer aqui 2 vezes. Aqui, porque o pessoal de requisitos vai precisar saber o que o cara quer. E depois aqui na manutenção, que é quando você entrega para ele. Perceba que você vai passar 10 meses, 10 meses, se você atrasar 11, né? Sem falar com o cliente. É muito tempo, né? O cliente às vezes até esquece que pediu um software. Perceba que pode acontecer, é um risco, né? Pode acontecer que depois de 11 meses de trabalho, o cliente criticar, né? Falar, eu sei que eu falei isso, mas hoje não serve mais. Ou então ele falar assim, ó, você não me entendeu direito, eu não pedi isso. Que é o pior caso, né? Olha o trabalho, olha a dor de cabeça que vai ser. Ter que reconstruir tudo, né? Erros ou mal entendidos podem ser detectados apenas no final, né? Ou seja, alguma coisa que poderia ter sido o erro, né? Uma falha de comunicação, uma funcionalidade que não foi bem detalhada, poderia ter sido encontrada aqui, né? Ou no projeto aqui, mas só vai ser encontrada aqui no final. Então, para corrigir esse erro, é muito mais caro no fim, né? Porque você já codificou, você já fez testes, você já corrigiu, né? Alguns erros. Mas esse erro que não estava previsto, né? Você achava que era um acerto, vai ter que refazer desde a fase inicial, né? Custo de trabalho muito grande, né? Beleza, então assim, o Cascata foi bom, saiu do caos do programar e arrumar, mas a gente viu que ele tinha uma série de desvantagens, né? De problemas. Então as pessoas foram começando a definir modelos para para atacar algum desses problemas, alguma dessas desvantagens, ok? A gente vai ver 5. Tem mais, tá, pessoal? Se você for na a literatura é vasta. Vai ter um monte, vai ter dezenas, se duvidar. Mas vamos ver esses 5 aqui para a gente entender mais ou menos quais eram as ideias, né? O entrelaçado, os subprojetos, riscos, o V e o W. O entrelaçado também é chamado de sashimi, ou, o nome dele em inglês, né? Overlapped Waterfall. A gente vai entender por que ele tem esse nome estranho, sashimi, tá? Quando a gente vê a figurinha dele. Propõe que cada fase continue tratando as atividades da fase anterior e procure iniciar o tratamento das questões da fase seguinte. Perceba que é a seguinte, ó, a grande diferença é essa. Não existia uma fase conversar com a próxima. O entrelaçado diz o seguinte, ó, vale a pena que as fases se conversem. Pelo menos as fases adjacentes, né, as fases vizinhas. Então, o modelo cascata aqui estava assim, bem separadinho, cada fase de forma autônoma, cada fase independente, né? O entrelaçado fica dessa forma aqui. É como se você pegasse aqui o modelo cascata, não sei se a câmera está pegando, e fizesse isso aqui, né? Aí a fase de projeto juntava aqui no finalzinho da de requerimento, a fase de implementação juntava no finalzinho aqui de projeto, a fase de verificação juntava no finalzinho aqui de implementação e assim por diante. Essa que é a ideia do entrelaçado. E é aqui que vem o nome dele, tá? Por isso que a galera apelidou ele de sashimi. Porque parece um sashimi. Quer ver? Vamos pegar aqui no Google aqui.
Vocês comeram sashimi, pessoal? Aquele peixe cru da comida japonesa? Esse aqui deixa eu ver, deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Percebam como o sashimi é servido, né? E percebam aqui como fica o modelo, né? Fica assim, ó, um em cima do outro, né? De uma forma assim intercalada, né? Que você consiga ver né? Por isso que ele foi chamado de sashimi, tá? Então não tem como esquecer, né? Deixa eu fechar isso aqui. Voltar aqui pro slide. Então você tem aqui as fases muito parecidas, tá? Você tem a parte de requisitos, projeto, codificação, teste. Tá faltando aqui a parte de manutenção, mas assim, é porque eu peguei a figura do artigo, tá? E traduzi aqui os termos. Mas a gente não está importando muito com as fases, tá? O que está escrito na caixinha, a gente não é o principal, tá? O que a gente quer saber é que fazendo isso aqui, o que é que muda do cascata original para esse daqui? O que eu ganho e o que eu perco, tá? O que eu ganho? Uma fase só estará completa depois que as atividades referidas à fase anterior tiverem sido consideradas. Então, lembra daquele problema de eu achar um erro aqui? Por exemplo, eu cometo um erro aqui. Esse erro cometido aqui, na fase de requerimento, só vai ser encontrado pelo time de requerimento. Se esse erro for passado para o time de projeto, esse erro vai seguir até o fim. Lembra que eu falei? Projeto não dá feedback para requerimento. Ele aceita o documento, os artefatos que o requerimento faz, como verdades absolutas. E assim você, né? A teoria do cascata é essa. Agora não. Agora perceba que eu tenho uma fase aqui, ó, que essa fase aqui conversa com a de cá. Então meio que as equipes vão revisar o que foi produzido. Então você tem uma chance maior de achar o erro, né? Se o erro foi construído aqui, ele pode também ser achado pela equipe de cá. Tá? Porque você tem esse pedaço aqui, ó. E as equipes trabalham em conjunto. Então você só vai acabar. Poxa, você só vai acabar a fase concepção do software depois que o time de análise de requisitos disser, pronto, ficou legal, tá certo, pode acabar. Você só vai acabar a fase de análise de requisitos depois que o time de projeto da arquitetura falar, pronto, tá certo, tá tudo nos conformes. Antigamente você não tinha essa confirmação, né? É como se fosse, eu lembro um pouco daquela negócio de autenticação em dois fatores, né? Que você entra com a senha, depois tem que ir no celular digitar um número, né? Ou então você tem que ir no celular fazer alguma outra coisa, né? Dois fatores, né? É mais ou menos essa ideia, né? Você tem duas chances aí para revisar as atividades na engenharia de software, tá? Essa pessoa aqui vai estar com uma visão mais abstrata, né? Mais nível de usuário. Essa aqui já vai estar com uma visão mais do que vai ser projetado, né? Essa aqui vai... E assim vai ficando mais... vai baixando o nível, né? Baixando o nível de técnica, né? Mais abstrato para mais concreto, né? As equipes das diferentes fases trabalham juntas, a gente já falou, reduz a quantidade de documentação. Será que isso aqui ele fala isso aqui, reduz a quantidade de documentação. Vamos lembrar aqui que o modelo cascata é o seguinte, para a equipe de projeto começar a trabalhar, a equipe de requisitos tem que ter terminado o trabalho. Né? E terminar o trabalho é o quê? É produzir muitos documentos. Muitos. Por quê? E detalhados, né? Por quê? Porque a equipe de projeto não vai poder acionar, né, a equipe de requisitos. Então a documentação tem que ser bem detalhada. Já aqui não precisa ter tanto esse detalhe, porque a equipe de requisitos a equipe dessa fase aqui,
Eu não vou falar o nome das fases não, tá? Porque, de novo, o importante não são as fases aqui nesse momento, tá? O importante é as características do modelo. Então, porque a equipe dessa fase aqui, que eu vou chamar de 2, fase 2, não precisa ter detalhamento tão grande da fase 1, justamente porque em um momento do processo do software, eles vão trabalhar juntos, que é essa fase aqui, ó. Eu tô aqui, tá? Isso vai se repetir para as demais, ó. Aqui também, ó, fase. Só que aqui é fase 2 e 3. Aqui é fase 3 e 4. 4 e 5, e assim sucessivamente, tá? Esse pedaço, é como vocês verem aqui, esse pedacinho aqui representa isso. Equipes trabalhando juntos. Beleza. Algumas vantagens são nítidas, né? Mas ainda tem algumas desvantagens. A primeira, pessoal, é adicionar complexidade. Todos que a gente vai ver aqui, quase todos, a gente vai ver que são mais complexos que o cascata original. Né? O cascata original é simples, né? Esse daqui, quando você junta duas fases, né? Você causa complexidade. Começa a ter problemas de comunicação aqui, ó. O terceiro item aqui, tá? Atividades paralelas. Uma pessoa pode dizer, uma equipe pode dizer que está certo uma coisa e a outra equipe dizer que não está errado. Você começa a ter conflitos, né? Você começa a ter que ter uma gerência global, né? Para diminuir esses conflitos, né? Outro problema é o seguinte, pessoal. Fica um pouco obscuro quando uma fase termina e começa a outra, né? No cascata é bem fácil. Aqui, ó. Quando passa a peça certa aqui, acabou o requerimento, o projeto começa. Aqui, antes de requerimento acabar, o projeto vai começar junto com eles. Opa, aqui. Então você fica com esse problema. Quando foi que acabou essa fase 1 aqui e quando começou a fase 2? Quando é que a fase 1 vai deixar de comunicar com a fase 2? A fase 2 vai terminar a parte dela e depois entrar em contato com a fase 3. Perceberam que gera uma complexidade isso aí? E a última desvantagem, mesmo que exista o entrelaçamento, pode ser necessário retornar a fases mais anteriores ainda. Ele quer dizer o seguinte, ó. Imagine que tem um erro aqui, beleza. Aí o pessoal da fase 2 descobriu esse erro, corrigiram. Tá? Agora vamos pensar o seguinte. Tem um erro aqui, o pessoal da fase 1 e da fase 2 não encontraram, mas vamos dizer que esse carinha aqui encontrou. Percebam que esse carinha aqui, ó, aqui é a fase 4, né? O time lá da fase 4, ele não se comunica, isso é na teoria, tá, pessoal? Teoria do modelo cascata que lançado, tá? É lógico que na prática pode ser que ele vai se comunicar. Mas na teoria, aqui, não, nesse modelo, ele não se comunica com ninguém da fase 2 nem da fase 1. Ele só se comunica com o pessoal da fase 3 e com o pessoal da fase 5. Aí é o seguinte, e outra coisa, essa comunicação aqui entre fase 1, fase 2, fase 2 e fase 3 já acabou. Eu não consigo voltar para ela. O que está acontecendo aqui é a comunicação do pessoal da fase 3 com a fase 4. Só que o erro não está na fase 3. Se tivesse na fase 3 e o pessoal da fase 4 descobrisse, ainda dava tempo de corrigir. Mas o erro está lá na fase 1. Foi aqui o erro, ó. Então, assim, pode ser que em alguns casos o erro não está na fase anterior, né? Está em fase muito mais anterior. E aí era o mesmo problema do cascata. O cascata não voltava, né? Então aqui ele volta, mas só volta para o imediatamente anterior. Ele não volta para 2 anteriores, tá? Ou 3 anteriores. Beleza. Então esse aí foi entrelaçado. E aí nós vamos ver agora uma outra modificação, né? Uma outra versão do cascata melhorada, uma melhoria, que é o cascata com subprojetos. Vocês podem encontrar com esse nome aqui, ó, Waterfall with Subprojects. Tá? Introduz o conceito de dividir para conquistar. É mais fácil conduzir o processo de desenvolvimento de vários subsistemas parcialmente dependentes do que o de um grande sistema completo. É aquela ideia, né? Se eu tenho um problema grande,
eu divido ele em 2 ou 3 ou 4 menores, resolvo cada um desses 4 e depois junto. Tá? Às vezes funciona, na maioria das vezes funciona, né? Agora pode ter um caso ou outro que não. Mas é um conceito muito. A gente usa isso, né? A gente estudou raciocínio lógico, a gente falou sobre isso, né? Que é melhor, se tem um problema muito grande, divide ele. Uma forma de você solucionar, né? A gente vai ver que os subprojetos, algumas fases ocorrem em paralelo, tá? E esse modelo aqui, lembra que eu falei que o cascata foi o precursor de vários? Então ele foi o precursor do o cascata, derivou o cascata com seus projetos, e o cascata com seus projetos derivou, por exemplo, o processo unificado dos modelos ágeis, tá? Nessa questão aqui de dividir para conquistar, ok? Deixa eu só chamar a atenção de uma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar aqui no entrelaçado. Ele resolveu esse problema aqui, né, do erro, etc. Eu posso nesse momento aqui eu posso voltar para uma fase anterior, mas eu quero chamar a atenção que o cliente, todos os modelos cascatas que nós vamos ver, o cliente só aparece em dois momentos, tá? No início e no fim. Todos os cascatas são assim, tá? Teoricamente são assim, ok? Eu acho que isso é importante eu chamar essa atenção. Beleza. Vamos voltar aqui para o seu projeto. Então você tinha algo desse tipo, ou seja, você não tinha nenhum paralelismo, né? Eu não tinha nenhuma divisão de tarefas, eu não tinha. Era feito tudo de uma vez só, para uma equipe só, no cascata. E aqui eu começo a ter essa ideia aqui, ó. Percebe essa parte, esse meio aqui do diagrama aqui do modelo, né? Percebe o que aconteceu é o seguinte, ele estava seguindo cascata, né? O bom e velho cascata. Essas setas aqui voltando é uma característica do cascata entrelaçado, tá? Então essa seta voltando aqui, ó, é uma característica que o subprojeto pegou lá, herdou lá do cascata entrelaçado. Essa seta voltando aqui pode ser que não exista, tá? Mas beleza, vamos considerar ela voltando aqui. Percebam que daqui não tem seta voltando. Perceberam? Daqui do teste para cá também não. Mas tem a seta voltando aqui nessa fase de requisito e tem a seta voltando aqui dentro da codificação. Eu gosto de chamar essa atenção porque é uma característica que vem lá do entrelaçado, tá? Porque o cascata mesmo não tem essa volta, né? Mas beleza. Veja que quando chegou, sem se importar com o nome da fase, veja que quando chegou aqui na fase 3 e ele foi para a fase 4, o que aconteceu? Ele fez uma subdivisão. Ele pegou a fase 4 e dividiu ela em três fases. Eu vou chamar aqui ó, de 4.1, 4.1, fase. É que eu tô assim, pessoal, eu tô sem o mouse aqui, tá difícil. 4.2 e essa aqui 4.3. Ou seja, nesse caso aqui, ele fez o projeto arquitetônico, aí o projeto de detalhe, ele dividiu a arquitetura, né, em módulos. Então ele dividiu lá em três módulos. Nesse caso aqui, tá? Ele poderia ter feito isso aqui em outras fases, tá? Mas ele resolveu fazer aqui. E aí, cada módulo desse ele fez o projeto detalhado e codificou. E testou. Tá? A gente vai ver que isso daqui, quando vocês derem teste de software no quarto semestre, isso aqui é o conceito de fazer o teste unitários, tá? Ou seja, ele botou, em vez de ter uma equipe só fazendo isso aqui tudo, ele dividiu a equipe em três. Uma equipe vai fazer esse, outra equipe faz esse, e outra equipe faz o de cá. Tá? Pode ser que a mesma equipe faça dois, né? Ter uma equipe que faça um só, porque um é mais difícil, mas vamos criar uma hipótese aqui que todos têm o mesmo esforço, a mesma energia para ser feita. Depois o que acontece, quando ele vai passar para a fase 5, ele junta tudo de novo. Ó. Essas duas linhas grossas pretas.
Quer dizer o seguinte, lá, aqui, ele fez uma decomposição. Lembra do conceito de decomposição de fase? Ele dividiu essa fase 4 em 3. E aqui, depois que ele fez o teste aqui de todas, né? Ele ele fez uma composição para vir para a fase 5. Depois da cooperação, acabou. Certo? Então a gente consegue já perceber de cara aqui algumas vantagens, né? Eu não preciso que uma equipe só gaste 6 meses para fazer toda a programação. Eu posso dividir em problemas menores, ou seja, cada equipe aqui gasta 2 meses. E essa composição aqui, essa fase aqui para compor esses módulos, gastaria, sei lá, um mês. Vou botar um mês aqui. Então, ao invés de gastar 6 meses, vamos dizer que eu levo um mês para decompor. A gente não leva um mês para decompor, né? Mas vamos dizer que a gente leva um mês para decompor. Como são 3 equipes, 6 dividido por 2, 3 dá 2. E vamos dizer que eu levo um mês para compor. Lógico que vou levar um mês para compor, mas vamos hipoteticamente dizer que percebam que aqui ele levou 4 meses. Aparentemente ele ganhou tempo aqui, né? É a média, na média, realmente isso acontece. Quando você divide um problema em problemas menores e outras pessoas resolvem os problemas para você, né? Você terceiriza, né? Ó, você vai resolver esse. Tem esse problema aqui, dividi ele em dois. Eu vou resolver esse, você resolve esse. Depois a gente junta. Geralmente você ganha tempo, né? Do que se tivesse vocês sozinhos fazer feito tudo, né? Então a ideia do modelo cascata com subprojetos é essa. Então vamos lá, vamos ver as vantagens. Permite que algumas fases sejam executadas em paralelo. O cascata não tinha isso, né? A gente viu que o entrelaçado também permitia isso, né? A grande diferença, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente viu que é esse paralelismo é em fases vizinhas, né? E você não pega aquele problema e divide ele em problemas menores. É um problema que duas equipes vão atuar naquele problema, tá? É diferente de você pegar o problema e dividir para que cada pessoa resolva. Tem essa diferença conceitual, tá? Segunda vantagem aqui, ó, permite dividir o software em módulos que podem ser desenvolvidos em equipes diferentes, tá? Ou pela mesma equipe em momentos diferentes. Pode produzir várias entregas de partes funcionais à medida que ficam prontas. Ó, esse tem entregas aqui, não está muito legal. Pode produzir várias. Eu vou botar aqui, ó, entregas internas. Pode produzir entregas. Pode produzir várias entregas internas. Não entender por que eu coloquei isso internas, porque a entrega a gente pode estar pensando que é entrega para o cliente, né? Dividir o software em módulos menores permite que os projetos mais rápidos para gerenciar sejam utilizados. Ó, o que ele está dizendo aqui? Eu consigo. É mais fácil gerenciar. Do problema, é uma questão do problema, né? Se eu divido ele em problemas menores, é mais fácil gerenciar um problema menor, né? Mas eu vou ter um problema depois que é juntar, né? Vamos ver aqui quais são as desvantagens. Todos adicionam complexidade, quase todos, tá? Eu acho que só o RAD a gente vai falar que vai diminuir um pouco a complexidade do cascata. Mas todos têm essa questão, né? Você pega o cascata, modifica ele, melhora ele, você gera uma complexidade a mais, né? Porque o cascata é muito simples. Falha de comunicação pode acontecer devido à realização de atividades paralelas. Isso aqui, como não acontece paralelismo no cascata, não tem esse tipo de falha de comunicação, né? Nem da fase, né? Mas quando eu faço isso, opa, essa equipe aqui pode fazer uma coisa diferente da de cá, né? Imagina essa equipe aqui vai pegar aqui um exemplo esdrúxulo. Faz o projeto em Java e esse de cá faz em Python. Eu acho que já deve ter acontecido isso algumas vezes, né? Peguei aqui um exemplo mais crítico. Problema de comunicação, né? Isso é um problema, né? Interdependências entre os módulos podem surgir. O que
que ele está dizendo aqui é o seguinte. Quando eu divido, né, os módulos depois vão ter que ser compostos, né? Vão ter que precisar de fazer uma composição, né? Pode acontecer alguns fatos aqui. Por exemplo, esse módulo aqui pode ficar muito dependente do de cá, que numa provável manutenção, qualquer coisa que eu faço nesse módulo aqui, eu vou ter que modificar o de cá, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nas características chamadas coesão e acoplamento, né? A ideia é que o acoplamento seja mínimo, a coesão seja máxima, né? Então esses módulos aqui, eles podem ficar muito dependentes. Lembra que era um problema, você dividiu em 3, depois teve que juntar. Então isso pode acontecer um problema de arquitetura nesse sentido, tá? Falei de arquitetura, é necessário design arquitetônico bem elaborado. Se você não faz uma arquitetura bem elaborada, você vai ter muito esse problema aqui, de cima. Apesar de facilitar na gerência de um módulo, pode gerar inconsistências entre os módulos. É isso que eu falei, né? Você vai precisar ter uma gerência aqui na hora de juntar. Fazendo uma arquitetura, um projeto arquitetônico bom, independente da fase que você faz os subprojetos, funciona bem. Mas se você faz projeto arquitetônico ruim, você vai ter dor de cabeça. Mesmo que exista o paralelismo, ainda assim não há feedback entre as várias fases iniciais do processo. É o que eu falei aqui, né? Vou pegar o desenho aqui. Ele tem até essas setinhas voltando para cá, né? O conceito do sashimi, né? Do entrelaçado. Mas você não tem uma seta desse conjunto de atividades aqui voltando para o projeto arquitetônico, né? Nem daqui voltando para cá, nem daqui voltando de cima, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Falamos sobre os subprojetos, vamos para o próximo. Modelo cascata com redução de riscos. Também chamado de Waterfall Wave Risk Reduction. O que esse carinha faz? Enfatiza a necessidade de tratar inicialmente os maiores riscos e incertezas de um projeto antes de iniciar o desenvolvimento. Adequado a projetos com grande número de riscos significativos. No início da aula, eu falei para vocês, né, que o cascata ainda é vivo, né? Ainda existem empresas que usam cascata. Eles usam cascata algum projeto muito pequeno, muito simples, que não precisa ter mais de uma versão, né, não precisa ter contato direto com o cliente, não precisa, pode ser sequencial, eu não preciso na fase de codificação voltar para a fase de requisito, que é muito simples. Eu falei isso para vocês, né? E na outra ponta, ainda é usado o cascata para sistemas muito críticos, com muitos riscos, que você não pode começar a desenvolver ele antes de ter todos os detalhes. É esse caso aqui, tá, pessoal? Aí se usa muito esse carinha aqui, cascata com redução de riscos. Você só vai começar o projeto quando todos os riscos e incertezas forem tratados. As fases vão ser muito bem definidas, tá? Mas beleza, vocês já devem estar imaginando qual o problema dele, né? Então, foco numa boa definição dos requisitos. Acrescenta uma fase chamada redução de riscos antes do início do processo. Reduzir risco com os requisitos. Utiliza técnicas que garantem que os requisitos serão mais estáveis possíveis. Então, utiliza técnicas que garantam que os requisitos serão os mais estáveis possíveis. Essas técnicas aqui vocês já devem ter percebido que vai dar complexidade, vai aumentar o custo, né? Vai aumentar o tempo de desenvolvimento, né? Então, esse modelo aqui é para casos muito específicos, né? Aqui está algumas técnicas, eu vou passar aqui, que isso aqui a gente vai ver, vocês vão ver em outras disciplinas, tá? Protótipo, história, entrevista, filmagem, simulações. Tem uma série de técnicas, a gente não está interessado nisso aqui agora, tá? E como é que vai funcionar? Então, você tem o modelo cascata, você vai ter uma fase chamada análise de risco, ou redução de risco, que percebam que essa seta aqui, ó, bem forte, tá ligando aqui a fase de requerimento e a fase de projeto. Ou seja, você vai ter que fazer essa fase aqui é feita durante todo o processo, tá vendo? Mas nesse momento aqui,
que essa seta mais grossa aqui? Porque as outras estão tracejadas, né, pessoal? Está dizendo que você vai gastar um esforço muito grande entre essa fase e essa fase aqui, fazendo essa análise de risco. Os requisitos, pessoal, tem que estar bem detalhados, porque o redução de riscos exige isso, né? Então, o que vai acontecer? Lembra aquele problema que o Cascata tem? De se uma falha acontecer aqui e esse time aqui não encontrá-la, ela vai ser propagada para todas as outras fases, porque esse carinha aqui não revisa o que o anterior fez. A ideia desse processo é o quê? Que essas falhas não ocorram. A gente não pode dizer nunca, né? Mas quase nunca ocorram. Minimizar o máximo possível. Minimizar o máximo possível. Mitigar o máximo possível. Porque se não acontecer um erro aqui, as outras fases vão sendo geridas sem erro, né? Esse erro não vai ser propagado, né? Essa que é a ideia do modelo cascata com redução de riscos. Vantagens: foca nos requisitos, mitiga os erros, como a gente falou, nas fases iniciais, evita que os erros sejam propagados, garante estabilidade ao processo antes de comprometer um grande número de recursos de execução. Então é o seguinte, se o problema do cascata era, se tivesse um erro propagado, era muito difícil corrigir, difícil e caro, aqui os erros vão ser encontrados nessa fase de análise de risco e vão ser corrigidos logo no início. Então não vai ser nem... não é que não vai ser caro corrigi-los, mas vai ser... Você não vai ter o custo de corrigir ele depois que ele foi propagado. Entendeu? Porque você vai corrigir ele logo antes, no início do processo. Mas você já deve ter visto que existem várias vantagens aí também, né? Todos, como eu falei, adicionam complexidade. Essa daqui, ó, necessário profissionais experientes com atividade de redução de risco. Para você fazer isso aqui, pessoal, essa galerinha aqui, esse time aqui, é muito caro. São salários altos, né? Você vai ter aqui, vamos pegar um exemplo que usa muito esse modelo. Sistemas críticos, né? Que se houver uma falha, vidas humanas podem ser perdidas. Então vamos lá, um sistema que controla a navegação de avião. Sistema que controla a radiação de uma usina nuclear. Tá? Então, para fazer essa análise de risco, você vai ter que ter especialistas. No caso do avião, você vai ter que ter físicos, pilotos, engenheiros aeronáuticos, desenvolvedores de softwares muito experientes já desenvolveu software nessa área, né? Analistas dessa área. Por quê? Não adianta botar pessoa que não entende, né? O da energia da usina nuclear, você vai ter que ter químicos, físicos, que mais? Especialistas, né? Em energia nuclear. Desenvolvedores, sêniores, muito experientes que trabalharam já em algum projeto desse tipo. Então o negócio sai caro, né? Perceberam que é bom, mas sai caro, né? Outra coisa, dificuldade na definição de um cronograma. Você não sabe quanto tempo você vai ficar nessa fase. É muito difícil você prever, você estimar o tempo dessa fase. Depende de uma série de variáveis, né? Assim como orçamento, né? Se você não sabe quanto tempo você vai precisar de um profissional experiente aqui, se você não sabe se vai precisar dele 6 meses, um mês, um ano, como é que você vai orçar um software desse, né? Ou você vai orçar para muito a margem, né, de erro, né? Vai ser muito para mais, você vai cobrar muito mais do que o software vale, ou para menos, né? Você vai ter um prejuízo enorme, né? Geralmente as empresas orçam para mais, né? Por causa de todas essas questões que nós falamos aqui. Certo? Então, só voltando aqui rapidinho, nós falamos sobre... O cascata entrelaçado, que é o sashimi. O cascata com subprojetos, que é aquele que você chega na determinada fase e divide o problema em vários. O redução de riscos, que é aquele que você, na fase de requisitos, ali no início do processo, né? Você investe pesado, é onde você vai ter mais esforço. E vamos falar agora sobre o V e o W. Pessoal, o V vem de verificação, assim, o V vem de verificação e vem do formato que o modelo faz, tá?
nós vamos ver como é que fica o formato, né? Prevê uma fase de verificação para cada fase de desenvolvimento. Então, assim, ó, perceba que a verificação, né, em parte da manutenção aqui, está lá no fim, né? Você passa 3 fases aqui, passa a fase de implementação, que é muito demorada, só para no final do processo você testar, verificar, né? E aí a gente falou que um dos problemas do cascata é quando o erro está aqui, ele é e não é encontrado, ele é propagado, né? E esse erro propagado é muito difícil de ser corrigido, é mais difícil de ser corrigido, é mais caro para ser corrigido, né? E a ideia do V, então, é pegar essa fase amarela que está aqui e passar para cima. Vir para cá, para cá, para cá e ficar no formato de um V, tá, pessoal? Então percebam, deixa eu ver se eu consigo, não sei se vocês estão conseguindo me ver na câmera. Deixa eu olhar aqui se eu consigo me ver aqui. Pronto, aqui eu consigo me ver. Perceba o seguinte, ó. O cascata, ele é assim, né? Sequencial, né? Vou botar do lado ao contrário que a câmera... Não é? Foi o que a gente aprendeu. O vermelho só começa depois do verde, né? E o vermelho é a fase de teste, é lá no fim. E o verde é a fase de construção, requisitos, é aqui no início. Tá vendo? Se o erro acontece muito para cá, esse erro vai sendo propagado, né? E é mais difícil corrigir, porque você vai ter que fazer um retrabalho muito grande. Se eu encontro esse erro lá em cima, por exemplo, a análise de risco faz isso. Só que a análise de risco você precisa gastar muito dinheiro. É melhor, porque esse erro não propaga. Então, o que, que o Cascata TV faz? Ó, pega essa fase de teste aqui, que é o vermelho, ó, e faz junto com o verde. E aí forma a letra V, vocês entenderam? Não tem como vocês esquecerem agora, né? Deixa eu voltar para os slides. É exatamente isso aqui que ele fez, ó. Quando você for fazer a fase de requisitos, as primeiras fases, você vai fazer uma fase lá, você vai projetar, você vai planejar testes para isso. Para que depois você, não necessariamente agora, mas depois você teste, né? Em algum momento do processo você vai testar. Mas você já vai projetar isso no início. Você já vai escrever casos de teste, você já vai pensar no teste logo no início. E isso para todas as outras fases, tá, pessoal? Quando chegar aqui na fase da implementação, você não precisa terminar todo o código para começar a testar. Você pode testar o código em partes, né, pessoal? Tá? Você pode, ó, fazer o que a ideia dos subprojetos, né? Posso fazer um pouco e testar, teste de unidades, né? Então a ideia do V é você pensar testes, verificação, né? No processo todo. Tá? Parece que é uma grande vantagem isso, né? Foca nos testes, diferentes testes, testa cada fase. Ele é o precursor do TDD, tá? Que é o desenvolvimento dirigido por testes, que em inglês é Test Drive Development, né? Deixa eu botar aqui em inglês. Test Drive Development. A gente vai falar um pouquinho sobre o TDD quando a gente falar sobre métodos ágeis, tá? Modelos ágeis. Beleza. Parece que esse modelo aqui só tem vantagens. Não. Ele cria uma desvantagem, pessoal. Primeiro, a complexidade, né? No cascata original, você não tinha que pensar em teste no início, só pensava em teste no fim. Então, você cria essa complexidade. Necessária profissionais experientes em testes. Não é qualquer pessoa que vai testar, né? Você tem que ter um cara que pensa teste, saiba pensar em teste, né? E talvez a principal desvantagem seja essa aqui, ó. Divisão estrita entre as atividades construtivas do lado esquerdo e atividades de teste destrutivas do lado direito. Pessoal, destrutivas está em aspas, tá? Para não ficar parecendo que o pessoal de teste quer destruir o trabalho que foi construído. Não é isso. Não é porque levantou um prédio e o pessoal de teste quer derrubar o prédio e fazer de novo. Ele quer achar os erros antes de você levantar mais o prédio ou antes de você entregar o prédio. Igual no software. Ele não quer que você apague as linhas de código e escreva de novo. Ele quer que você vá lá e corrija o que está feito antes do cliente ver. Antes de você entregar e ter o risco do cliente ver. É esse que é o conceito destrutivo, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Divisão estrita. Isso acontece, pessoal. Essa galera aqui
está construindo. Essa galera aqui procurando erros. Entre duas aspas, destruindo. Pessoal, você cria aqui um conflito de interesse, você cria aqui um conflito dentro dos seus times. É realmente um bavi isso aqui, pessoal. Fla-Flu, né? Essa galera aqui vai dizer para essa galera de carro, a galera de teste, vai encontrar os erros. Vai dizer que aquilo ali é um erro. Vai reportar para que essa galera daqui corrija os erros encontrados. Só que essa galera aqui vai dizer que não era erro. Que ou o teste estava errado, ou a escrita do teste estava errado, ou ele errou na execução do teste. Ninguém gosta, né, de se apontar dos erros, né? E outra, essa galera aqui, quando ela é muito rigorosa, muito cri-cri, ela vai forçar erros que, na verdade, essa galera aqui está certa. Não é bem um erro, né? Então rola esse conflito. Muito difícil gerenciar isso daqui, tá? Eu já presenciei, eu já trabalhei em empresas que rolava isso. Eu, no caso, era testador, né? Não sei se eu já citei isso para vocês. A gente, quando encontrava um erro, a gente tinha que abrir uma solicitação de mudança, né? A gente chamava de CR, Change Request. A gente tinha que abrir uma solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança era enviada para a equipe que construiu. Então, se for um requisito, era enviado para a equipe de requisito. Se for arquitetura, se for. Geralmente era software, né? Era código, né? E aí, essa equipe aqui ia ver se realmente era um erro ou não. E na maioria das vezes, mais de 60% das vezes, o primeiro retorno era que não era um erro. Aí a gente tinha que parar, testar de novo, pedir para outra pessoa testar. Ó, errou, errou. Então vamos lá dizer aqui por que é um erro, é por isso, isso e isso. Fazer lá um relatório, pessoal, para dizer que reabrir aquela CR. E vocês sabem que reabrir CR exige custo, né? Você diz que é um erro, fecha, dizendo que não é. E depois você reabre, você perdeu um tempo aí, né? Perdeu um tempo aí para solucionar esse problema, né? E às vezes reabria dizendo que não, realmente é um erro, e eles fechavam de novo dizendo que não. E aí tinha que as gerências conversarem, né? Tinha que subir o nível, né? Escalonar. Então, esse é um grande problema do V que o modelo W tenta corrigir, tá? Assim como o modelo V, o W também enfatiza os testes e surgiu por essa divisão do pessoal que constrói do lado esquerdo e do pessoal de teste do lado direito. Então você tem o modelo cascata, eu pensei que eu tinha o modelo V. Você tem o modelo cascata, você tem o modelo V, e aí você vem para o W. A primeira coisa que vocês olham, né, é que a quantidade de caixinhas aumentou absurdamente, né? De 5 para 7 e agora foi para 13. 6 mais 6, 2 mais 3. Então vocês imaginam que o W aumenta a complexidade muito, né, pessoal? Você vai ter que ter mais time, né, mais gente. Você vai ter que ter mais comunicação. Você vai ter que ter mais gerência. Mas qual que é a ideia do W? Por que o nome dele é W? Vamos fazer aqui um desenho. Eu vou botar de vermelho aquele time que ficava do lado esquerdo. Mas percebam qual que é a ideia do W. Pega esse time que dá do lado esquerdo aqui e joga também pro lado direito. Ou seja, e o time que estava aqui do lado esquerdo, vou pegar aqui outra cor, aqui o azul, né? Joga ele pro lado esquerdo também. Ou seja, todo mundo vai trabalhar junto. Não tem mais essa agora de construtor e destrutor. Todo mundo é tudo, né? Todo mundo faz um pouco de tudo. Então a galera que construía vai ajudar na preparação do teste, a galera que testava vai ajudar para corrigir os erros. E isso aqui você tem um ganho, resultado muito grande. Você diminui muito o Bavi, né? Vermelho versus azul, né? Todo mundo trabalhando junto. Não tem mais essa questão de dizer que um está errado e o outro está certo, porque quando você diz que um está errado, você está errado também. Genial, né? Agora o W não é muito usado, pessoal.
causa dessa complexidade, né? O custo para você ter isso aí é altíssimo, né? Vamos ver aqui as vantagens, foca nos testes, como igual V, incorpora testes no início, igual V, e a principal vantagem é essa aqui, né? Reduz a divisão estrita entre as atividades, né? Desvantagens, complexidade muita e necessário de profissionais experientes, né? Sai muito mais caro, né, pessoal? Talvez eu colocaria aqui, né? Precisaria de mais times trabalhando em conjunto e isso encareceria a produção do software, né? Deixa eu botar isso aqui, vai. É necessário profissionais experientes com atividade de teste de cada fase. Aumentaria o custo do software. Tá. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Aumentaria o custo do software aqui em... Que é uma outra desvantagem do redução de risco, né? Necessário de profissionais experientes, dificuldade no cronograma, dificuldade no orçamento. Aumenta o custo do software. Isso aqui. A mesma frase que eu botei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver, pessoal. Aumentaria o custo. Aumenta o custo do software. Então, o W e o redução de risco tem essa característica muito comum, né? Como ele trata de coisas novas, né? Só que para tratar essas coisas novas, um é fazer essa atividade aqui, o outro é juntar todas as equipes. Então ele traz custo, né? Aumenta o custo muito. Quando a gente fala em aumentar a complexidade, pessoal, a gente fala em aumentar custo, tá? Mas só que esses dois aumentam demais, tá? Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1h30, 1h27 de aula. Acho que tá bom, não vamos avançar aqui mais não. A ideia então é você assistir essa aula como se fosse ontem, né? Se fosse dada ontem. E qualquer dúvida, vocês sabem os meios, né? Temos o WhatsApp, temos o Classroom, temos o e-mail. Podemos conversar na próxima aula, dar uma revisadinha rápida aqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre esses 4 carinhas. Possivelmente já entrar nesse aqui, tá? Então quem for fazer a prova, quem for fazer a prova na próxima aula, estudar isso aqui tudo, tá? Além do assunto que a gente já deu, mais esses 5 elementos aqui, tá? Beleza, pessoal. Vou terminando por aqui. Um abraço a todos, tá?